Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias de nossos heróis contadas de forma cronológica, Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dê uma força, o link está na descrição. Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse é um daqueles vídeos aqui do canal nos quais eu tento pensar a partir de uma pergunta, né? E aí refletir um pouco sobre a minha relação com os quadrinhos. Claro, né, que ao refletir sobre a minha relação, eu espero provocar em você um papo para que você também pense um pouco sobre sua relação com esse hobby que tanto nos encanta, né? A pergunta que eu coloco hoje, que eu coloquei para mim mesmo e vou tentar responder nesse vídeo é: por que eu continuo lendo quadrinhos? Por que eu não parei de ler quadrinhos? O seguinte, eu comecei a ler quadrinhos na adolescência e eu sigo mais ou menos até hoje. Tive aí um hiato de 1 ano e meio, naquele contexto das Premium da Abril, mas eu continuei acompanhando as matérias, enfim. É um hábito que permanece até hoje. Só que na minha adolescência eu comecei a fazer muitas coisas. E nem todas essas coisas eu continuo fazendo com frequência até hoje. Por exemplo, na minha adolescência eu comecei a jogar xadrez. Final da infância, começo da adolescência, muito encantado pelo xadrez, inclusive gosto de xadrez até hoje, mas eu não jogo xadrez com frequência, né? Na verdade, às vezes eu passo anos sem jogar xadrez. Eu lembro até uma vez que eu tinha uma menina na biblioteca. Ela estava brincando um pouco lá com o tabuleiro, né, com um livro de xadrez do lado, coisas que eu cheguei a fazer. E aí eu falei, cara, tem tempão que eu não jogo. Aí fui jogar com a garota, né, a menina me deu uma surra, né. E no final ela até que você não joga mal não, né, redação boa de mim, né, assim, mas foi bacana, né. Joguei também um dia com um colega lá no trabalho, mas é algo que eu não faço. Eu comecei na adolescência a jogar RPG. Eu sinto muita falta de jogar RPG. Eu sinto bastante falta, né. Mas é algo que hoje eu não faço. E os quadrinhos continuam. Há outras coisas que eu comecei que eu não faço também, mas isso foi só para exemplificar. E os quadrinhos continuam, né? E aqui há um ponto que eu acho que merece ser levantado, né? Os quadrinhos, diferente do xadrez, diferente do RPG, são um hobby solitário, né? É mais fácil encaixar a leitura de quadrinhos na vida adulta do que jogar RPG. Jogar RPG é difícil juntar a galera toda. Hoje online é um pouquinho mais fácil, mas ainda assim é desafiante, né? Já os quadrinhos, bom, sei lá, eu posso ler um dia que, bom, eu não preciso marcar com ninguém para ler. Minha esposa e meu filho foram dormir mais cedo, minha filha, bom, pô lá, pego para ler. Ou então, cara, hoje um sábado, tô com um pouquinho mais de tempo, leio. Então, eu consigo encaixar com facilidade os meus horários da vida adulta, né? Mas eu acho que essa situação de ser mais fácil de encaixar no tempo não é desprezível, mas ela não explica tudo. Xadrez hoje, por exemplo, com a internet, bom, é razoável, é tranquilo de jogar. Se eu quiser abrir ali um programa agora, eu jogo xadrez. Jogo xadrez com outras pessoas, se eu quiser, a qualquer momento. Então não acho que isso dá conta de tudo. Eu acredito que eu continue lendo quadrinhos, porque os quadrinhos me trouxeram algo que eu fiz questão de não perder, né? É isso, né? Os quadrinhos me trouxeram algo que eu fiz questão de não perder. Como eu disse, eu parei de ler durante as prêmios, a grana não dava, não sei o que, mas assim que, bom, a grana melhorou um pouquinho, os preços melhoraram um pouquinho, eu voltei e eu continuei acompanhando as notícias, né? Eu achei então que valia a pena refletir sobre isso que os quadrinhos me trouxeram, que eu não quis perder e que me motiva a continuar lendo quadrinhos, né? Eu quero refletir então um pouco sobre as razões da persistência dessa paixão. É claro, minha gente, que eu não tenho a pretensão aqui de dar respostas conclusivas, assim, mas de tentar iluminar um pouco isso a partir da minha biografia da relação com os quadrinhos. Só que para explicar por que eu continuo quadrinhos, acho que é importante eu explicar como eu comecei a ler quadrinhos. Eu tive uma experiência de quadrinhos na infância, mas ela foi superficial logo, ela parou, foram duas experiências, né? Mas a minha infância foi muito marcada pela televisão, né? Pelos tokusatsus da TV Manchete, Jaspion, Changeman, Giban, por aquilo, né? Pelos desenhos da Globo, do SBT, pô, X-Men, Homem-Aranha, Caverna do Dragão, esses desenhos assim, né? E eu era muito encantado com essas histórias, né? Com essas histórias desses desenhos, desses tokusatsus, assim, né? E, bom, isso marcou muito, né? E no começo da adolescência veio Cavaleiros do Zodíaco, que foi uma febre. Foi uma febre, assim. Inclusive saiu a revista Herói, que eu comecei a comprar por causa dos Cavaleiros do Zodíaco. Já contei essa história aqui, mas acho que nesse vídeo é importante para dar o contexto. E essa revista Herói trazia matérias sobre outros quadrinhos, né? Sobre outros personagens, sobre outras mídias, né? sobre quadrinhos, né? E eu acabei, por causa dessas matérias, me interessando
a ler quadrinhos. E aí, bom, por causa da revista Herói, eu fui a uma banca e comprei a minha primeira revista em quadrinho, que foi Homem-Aranha, a primeira que eu comprei, Homem-Aranha 149, né? E a partir daí comecei a ler quadrinhos, né? E o que eu encontrei nos quadrinhos foi algo próximo ao que eu vi naqueles tokusatsu, nos desenhos, assim, mas com algumas vantagens. Primeiro, tinha um estoque infinito, saía bastante coisa na banca, né? Tinha sebo, né? Eu podia, se eu conhecesse alguém que comprasse, que lesse também, eu podia emprestar e pegar emprestado, né? É uma coisa que não tinha horário, né? Os desenhos, bom, tem que lembrar que a TV é aberta, minha gente. E mesmo a TV a cabo, né? Tinha horário para passar aquele desenho. Quadrinho, tendo o quadrinho em casa, eu podia ler ou reler a hora que eu quisesse, e tinha uma variedade enorme, né? Muito mais do que tinha na TV. E então a minha paixão pelos quadrinhos, e é importante que eu diga isso, não dá para cuspir no prato que eu comi, a minha paixão de quadrinhos foi inicialmente uma paixão pelos super-heróis. Ela foi essa paixão pelos super-heróis. E eu não posso negar que é algo disso que fica até hoje. Gente, bom, se vocês veem o meu canal, vocês veem que eu continuo falando de quadrinhos de super-heróis e com frequência me empolgando com quadrinhos de super-heróis, assim, né? Mesmo quando eu tenho contato com obras, vamos chamar assim, mais sofisticadas, embora existam obras de super-heróis bem sofisticadas, eu estou usando isso aqui só para explicar, né? Mesmo quando eu tenho contato com obras mais sofisticadas, com uma outra pegada, eu continuo me empolgando com os personagens que usam cueca por cima da calça, aí Superman, Homem-Aranha, né? Enfim. E super-heróis, como eu disse, a paixão foi pelos super-heróis. Os super-heróis tinham uma coisa que aquilo me fisgou. Os super-heróis tinham cronologia. Ou seja, existiam histórias anteriores que continuavam valendo. E quando a cronologia, o que ela fez comigo, com a Alessandra adolescente, né? Elas me disseram que havia um passado a descobrir e um futuro a acompanhar. É isso que a cronologia me trouxe, né? Eu tinha várias histórias anteriores que eu não conhecia, que levaram aquele personagem até ali. E eu queria ver isso, né? E a partir dali eu podia continuar acompanhando o futuro daquele personagem, né? A cronologia me fisgou. É algo que sei que hoje o pessoal está na contramão dessa relação com a cronologia. Estou explicitando a minha, né? Mas assim, mas além dessa questão da cronologia, né, se fosse só a cronologia, claro que não me fisgaria, né? Bom, sei lá, não tivesse interesse pelos temas ou algo assim. Mas havia algo ali que eu não sabia explicar muito bem na época. É o seguinte, né, nos quadrinhos de super-heróis eu tinha a sensação, hoje eu estou refletindo sobre isso, que tudo era possível, né? O fantástico acontecia. Havia histórias nos confins do espaço. Aí o personagem voltava ao passado na edição seguinte, lutava com Merlin, viajava para outras dimensões. Ao mesmo tempo tinha que combater o crime de rua. Assim, tudo me soava muito criativo, né? E eu não encontrava tanto disso, com tanta quantidade, tanta variedade em outras mídias. Livros de fantasia, por exemplo, assim, né? Eles não eram tão comuns, pelo menos no meu contexto. No mercado editorial brasileiro também não acho que tinha tanto, né? Mesmo livro de ficção científica não é algo que eu tinha chegado nesse momento ainda, né? E a TV aberta tinha uma programação muito limitada, né? Os quadrinhos, para mim, eles eram um celeiro de histórias legais, assim, né? Eles pulsavam com o impossível, né? Os quadrinhos de super-heróis, combates de nível mitológico, clones voltando, realidades sendo reescritas, era isso que eu via, né? E eu achava isso continuamente nos quadrinhos. Gente, eu comecei a ler quadrinhos nos anos 90, com todos os problemas que os anos 90 tiveram, né? E eu encontrava muita coisa ali que me empolgava, né? E aí fui ler também dos anos 80, nessa época, porque eu corria atrás nos sebos, né? E durante muito tempo eu só li super-herói. Durante muito tempo eu só li super-herói, né? E com o tempo o leque foi abrindo. Foi a Vértigo, foi a Image. Eu lembro quando a Image lançou seus primeiros títulos no Brasil, títulos que eu acho bem ruins alguns, né? Mas aquilo me empolgava na época. E aí vieram mangás, Bonelli, Disney, quadrinhos independentes. Isso que você vê hoje aqui no canal, né? O meu canal reflete muito meu perfil como leitor. Realmente me empolgo e leio essas coisas, não leio só para produzir o conteúdo, né? E os quadrinhos, o que acontece é que eles não me decepcionaram, assim, né? Eu sempre encontro novidade, eu estou sempre encontrando novidade, é uma mídia que eu acho muito criativa, assim, né? Isso não significa que não existam histórias ruins, ou que não existam muitas histórias ruins, não significa isso, né? Ao meu ver, e é a maneira que eu lido, essas histórias ruins elas fazem parte do processo, né? Da minha experiência com essa mídia, né? A única outra forma de contar histórias que me empolga tanto quanto os quadrinhos é a literatura.
E aí ele empolga muito, a variedade também é enorme ali, né? E a literatura tem algumas características comuns com os quadrinhos. Por exemplo, né? O quadrinho tem uma coisa que, e a literatura também, né? Que eu dou o ritmo, né? Eu dou o ritmo. Eu posso parar e ficar numa página, eu paro e fico numa página, eu acelero, eu volto. Ah, alguém pode dizer, hoje a gente pode voltar um filme, mas na verdade isso não é tão. Até volto às vezes quando eu perco uma frase, mas a relação não é a mesma. O ritmo é dado pela própria mídia, né? Os quadrinhos eu dou meu ritmo, a literatura eu dou meu ritmo, né? Às vezes eu sou voraz demais, né? E aí tô aquela coisa que quero chegar logo ao final. Alguns quadrinhos me desafiam a ser mais contemplativos, né? E eu acho que essa característica do próprio ritmo, conversar mais com a minha subjetividade, me encantou. Eu consumo, eu lido com aquilo no meu próprio ritmo, né? No meu próprio tempo. Eu amo cinema, eu amo séries de TV, eu amo animações, né? Mas eu sigo preferindo os quadrinhos e a literatura, assim, né? Eu acho que também, por fim, né? Eu acabei sendo moldado por essas linguagens. Isso é uma coisa que a gente às vezes não pensa, né? Ah, eu gosto muito dos quadrinhos, aí parece que eu já era todo pronto, né? E aí ler quadrinhos e ler literatura não fizeram nada comigo. Não. Ao ler e cada vez mais e mais quadrinhos, os quadrinhos também me moldaram, né? E eles me condicionam também, não dá para negar isso, né? Então é claro, ao me moldarem, eles me tornam mais apegados a eles, né? Não tem jeito assim, né? Então, essa eu sou moldado também por essa linguagem, né? E, bom, vale dizer também, né, que essa questão do tempo, desse diálogo com a minha subjetividade é importante, isso é fundamental, mas também o fato de que com os quadrinhos, e, gente, eu sigo isso, bom, vocês veem o canal, né, vocês sabem disso, né? Os quadrinhos me proporcionam constante descoberta, assim, constante descoberta. Estou sempre descobrindo coisa e me empolgando com coisa nova, né? E hoje num horizonte que é muito maior do que o horizonte inicial, né? Bom, é isso, minha gente. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Daquilo tudo você já sabe, né? Curte, comenta, compartilha. Você já sabe tudo, né? O que é, né? Curte, comenta, compartilha. Lembrar do link da Amazon na descrição. Caso você vá comprar nessa loja, usar esse link você ajuda o canal. O link da Panini está na descrição. Caso você vá fazer compra na loja da Panini, ajuda o canal também. Você sabe, seja abaixo que eu digo, né? Também o cupom da loja da editora Novo Século. Fazer compra nessa editora, usar o cupom ajuda o canal, né? São essas três parceiras hoje, né? A Panini, nesse sentido, né? Três associados, né? A Panini, a Amazon e a Novo Século. A Novo Século é o cupom, as outras duas é o link, né? Enfim, minha gente, jabás feitos, vou parando então por aqui. Diz aí, por que você continua lendo quadrinhos? Um abração e até o próximo vídeo.